Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. Ótica Ocular, o seu estilo diferente de ver. Instituto EDEC, desenvolvendo pessoas. O surto de H1N1 faz cada dia novas vítimas e a população está assim um pouco amedrontada com isso. Só no estado de São Paulo já são mais de 70 pessoas que morreram por causa desta doença. Dr. Pedro Macchione nos responde no nosso quadro Dicas de Saúde Unimed. Quem deve tomar a vacina? Quem deve tomar a vacina H1N1? Todas as pessoas que acharem que devam fazer proteção contra a gripe. Quem são essas pessoas? O universo. Todo mundo deve tomar. É uma vacina muito boa e que não tem efeito colateral nenhum. Quem é obrigado a tomar? A criança de 6 meses a 5 anos, gestantes, obesos, idosos acima de 60 anos, trabalhadores da rede pública de saúde ou trabalhadores da área de saúde e portadores de doenças crônicas, cardíacas, pulmonares, diabetes. Se você quer agradar sua mãe em cheio, tem que ser presente Ouro Mil. Joias, semijoias, relógios, acessórios, perfumes, tudo com qualidade garantida. Ouro Mil, 3 lojas em Catanduva. A Liga de Neuropsiquiatria das Faculdades Integradas Padre Albino e Departamento de Clínica Médica Setor de Neurologia convidam para o curso Cefaleia 2016. José Geraldo Speciali e Marcelo Ciciarelli, neurologistas e professores da USP Ribeirão, Eliana Melhado e Isabela Brugnoli, da FAMECA, vão abordar a dor de cabeça e seu diagnóstico no serviço de emergência. Evento destinado a médicos, clínicos, residentes, acadêmicos de medicina, socorristas e médicos da UBS e outros profissionais da saúde, como fisioterapeutas, psicólogos e dentistas. Dia 30 de abril, no Anfiteatro da FIPA, a partir das 8 horas da manhã. Os distúrbios do sono são mais uma vez o tema do Simples Assim e nós procuramos o Dr. Fábio Macchione, que é médico especialista em medicina do sono, para falar de um assunto que a gente ouve muito falar, às vezes até tem em casa, algumas pessoas também comentam que são sonambulismo. O que é isso, afinal de contas? E existem alguns mitos, tipo, não pode acordar quem está sonâmbulo, enfim. Como é que é essa história? A gente veio perguntar para o especialista. Dr. Fábio, obrigada por receber o Simples Assim novamente. Sonambulismo é o que, na verdade? Eu agradeço novamente a oportunidade. O sonambulismo, ele é um distúrbio do sono, é uma alteração do sono normal e ele é classificado, a gente classifica ele como uma parassonia. As parassonias são alterações do sono normal que acontecem durante um estágio muito profundo do sono. É um estágio em que o nosso cérebro funciona muito lentamente. Então a gente é capaz até de interagir com o ambiente sem as condições normais de consciência. Até conversar, por exemplo. O falar durante a noite não é o sonambulismo, é uma doença prima que chama sonilóquio. Mas elas acontecem no mesmo estágio do sono e normalmente se confundem, porque normalmente o paciente tem sonambulismo também tem esses períodos de falar durante o sono. Varia muito a capacidade do paciente em realizar ou não uma atividade ou falar ou não de uma forma conexa, dependendo do estágio do sono mais profundo ou não. Tem pacientes com sonambulismo que conseguem desempenhar atividades, mesmo que dormindo. Eles abrem porta, eles abrem a geladeira, eles cortam o alimento, eles pegam a chave do carro, e são capazes de interagir, conversar com pessoas, nem sempre de uma forma conexa, mas a característica principal é que eles não se lembram do ocorrido no dia seguinte. Mas eles estão de olhos abertos, como se estivessem acordados? Eles podem ou não estar de olhos abertos. Uma maior parte dos pacientes com sonambulismo, eles permanecem com os olhos fechados ou com o olhar perdido, né? Mas eles são capazes de identificar, era como se ele falasse assim, aqui tem uma mesa, eu preciso desviar, ele faz isso. Então o cérebro continua funcionando, mas numa marcha lenta. E o que é que provoca sonambulismo? Existem inúmeras hipóteses do porquê que ocorre o sonambulismo. A gente, com tudo que tem muita hipótese em medicina, que não tem nada verdadeiro.
O que a gente percebe é que existe uma história familiar, existem famílias de sonâmbulos, existe uma idade em que ele ocorre mais, que seria na infância, entre os 4 e os 9 anos de idade. Depois existe um filtro na adolescência, em que a grande maioria dos pacientes com sonambulismo deixam de ser sonâmbulos, mas um grupo de mais ou menos 25% desses sonâmbulos crianças continuam sendo sonâmbulos por resto da vida. E o que leva a manifestar isso daí? A gente percebe que as crises de sonambulismo, elas acontecem mais quando o paciente está passando por períodos de tensão emocional. É um problema familiar, é um problema no trabalho, isso aí agudiza o maior número de crises do paciente que já tem uma predisposição ao sonambulismo. E aquela história de que a gente não pode nunca despertar uma pessoa com sonambulismo? É mito, né? Nada a ver. Não, na verdade o que acontece é que toda vez que o paciente acorda desse estágio profundo do sono de uma forma muito brusca, ele acorda muito assustado. Então a gente tem que tomar cuidado na abordagem do paciente com sonambulismo. Não precisa ficar preocupado se ele acordar, ele vai ter alguma coisa grave, mas com certeza ele vai acordar muito assustado, às vezes acorda gritando, ou acorda desorientado, ou normalmente pode ser uma coisa conflitante. Então o que a gente orienta é que você aborde o paciente com sonambulismo com palavras calmas, reconduzindo ele para o leito, e a maioria das vezes ele acaba acordando nesse processo de uma maneira serena, mas confusa. O que é que dá para fazer para prevenir as crises de sonambulismo? Prevenir as crises de sonambulismo, a gente primeiro precisa descartar alguns diagnósticos diferenciais. Então existem algumas alterações hormonais, existem algumas doenças neurológicas que podem dar comportamentos que se confundem com o sonambulismo. Então a gente tem que descartar isso aí para realmente falar que o paciente é sonâmbulo. Então é necessário uma avaliação do especialista. Mais importante do que prevenir a crise é proteger o paciente. O paciente com sonambulismo, a gente nunca sabe que intensidade que vem a crise. Então, doutor, minha filha, ela costuma sentar na cama, fala uma coisinha, pega o travesseiro, muda de lugar, aí ela se deita de novo e dorme. Esse é um caso tranquilo. Mas pode ser que no dia seguinte ela acorde, vá até o banheiro, pegue uma tesoura, abra a janela, abra a sacada do prédio. Então, em famílias que têm pacientes sonâmbulos, tem que ter um cuidado muito importante na prevenção de acidentes com o próprio paciente. Trancar a porta, tirar a chave, esse tipo de coisa. Todos os objetos perfuro-cortantes, objetos que podem infringir algum tipo de agressão, têm que ser evitados. Nos casos mais graves, com diagnóstico de sonambulismo, a gente tem medicação eficiente que pode inibir e, com grande grau de sucesso, novas crises. Nada dá para prever, por exemplo, a duração de uma crise. Se ela vai durar poucos segundos, poucos minutos ou se horas, por exemplo. Não, é impossível se determinar isso. E um paciente que tem crises pequenininhas, em qualquer momento pode ter atitudes que demoram meia hora, 40 minutos, varia muito, varia da quantidade de estímulo que tiver para acordar ou não. Tá, e o paciente vai sempre andar de bracinho esticado assim? O instrumento não existe, né? Isso eu acho que ele está imitando fantasma, na verdade não acontece isso. Ok, muitíssimo obrigada pela entrevista e pelas informações, Dr. Fábio, prazer. Muito obrigado, eu que agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC, desenvolvendo pessoas. Romanza Móveis Planejados, você totalmente satisfeito.